na minha vida eu sempre me vi sozinha. E aí quando eu conheci quando eu conheci ele muito jovem, mas quando eu o reencontrei, que a gente se encontrou e logo começou a namorar e casou, eu falei: "Gente, eu nem sabia que eu podia amar tanto e podia aprender tanto com uma pessoa sobre amor". Sobre a importância de olhar pra pessoa e falar: "Eu te amo", então eu até me perdi. Só que no ano passado, obrigada. A gente acabou se afastando por conta de muito trabalho. Ele está numa fase muito boa de trabalho e resolvendo muitas coisas, e muito tempo de convivência a gente foi se afastando. E eu, no meu orgulho, porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, que eu faço e aconteço sozinha, eu não peço nada pra ninguém, tudo que tem pra resolver eu resolvo, inclusive em casa. O Belo sempre fala: "Cara, você não pode ser o homem e a mulher da relação, tudo você resolve", mas eu fui criada assim, eu me protegi dessa maneira. Então quando eu vi que ele estava se afastando, e eu não acredito que foi por falta de amor, a relação vai se desgastando mesmo, e a gente muita coisa, muito trabalho, muita gente que mora em casa, e às vezes a gente, em vez de conversar coisas nossas, a gente estava sempre resolvendo o problema dos outros, de filho, de mãe, de pai. De forma alguma eu tô reclamando, eu amo minha família, a família dele, todo mundo junto, mas a gente acabou deixando. E eu, orgulhosa, em vez de falar: "Amor, eu tô aqui, olha pra mim, me dá atenção", não, eu fui ficando quieta. Que eu falei: "Pô, se eu ficar quieta, ele vai perceber, mas tá errado". Eu fui errada, sabe? Eu não demonstrei o que eu precisava. E por mais que a mulher seja forte, que ela seja poderosa, que ela seja assim, poderosa, não empoderada, cara, tem hora que eu acho que mais até a mulher do que o homem, mas eu acho que o ser humano em si, ele quer um abraço, ele quer um carinho. Só que eu queria que ele chegasse e falasse: "Relaxa, amor, eu tô aqui". Eu acho que foi errado, porque eu ainda estava casada. Foi errado, obviamente. Hoje eu me arrependo muito, não teria feito. Me arrependo muito, muito mesmo. Porque mesmo estando brigados, eu acho que de alguma forma eu o magoei. E eu Ele em jamais... algum momento esperava isso de você? Dizer assim: será que a Gra é capaz de me trair? Você acha que ele se fazia tanto tempo juntos, isso nunca aconteceu? Mas você acha que foi um choque muito grande? Ou ele meio que já estava sentindo você também distante, você ausente? Porque a gente acaba dando sinais, né, Gra? Então, eu acho que a gente estava tão se desligado que ele não viu os sinais. Não percebeu. Do jeito que ele, da mesma forma, e eu não tô tirando a minha culpa nem me vitimizando, que eu jamais vestiria esse papel. Não é. Eu assumo meus erros, tanto que eu falei, eu poderia ter mentido ou ficado quieta. Eu que assumia. Mas eu acho que é sempre um sofrimento, né? Mesmo que a gente estivesse separado de corpos, é sempre um sofrimento ver a pessoa. Porque eu sei que existe amor, que existia amor naquele momento. Mas a gente conseguiu conversar e ficamos nessa: "Ai, vamos tentar, vamos por que caminho?". E isso foi ano passado, tem bastante tempo. E a gente já estava numa fase conversando, ele numa fase, né, ia começar a estrear o Soeto, muito feliz. E a gente não tinha voltado, mas estávamos mais próximos, conversando, sendo amigos, eu participando desse processo. E aí caiu na minha, dando muito, muito. Porque a gente estava brigado, separado de corpos, tinham decidido separar, mas a gente não tinha decidido de verdade. Porque se tivesse decidido de verdade, a gente tinha assinado. Tinha ido cada um para um canto. A gente estava ali, sem coragem, como eu disse. Sem coragem de conversar. Com orgulho, o ego sendo mais importante. E eu acho que quando existe ego, assim, num relacionamento, o amor acaba ficando enfraquecido, né? Porque você deixa seu ego tomar conta. Mas se pudesse voltar atrás, conversaria, tentaria uma terapia, tentaria uma viagem. A gente não fez isso. E a gente, quando eu falo que a gente é um casal que vive na correria, que se amou muito, mas que não aproveitou tantas coisas, porque a gente sempre quis abraçar o mundo e salvar todo mundo e resolver o problema das pessoas todas. A gente casou tem 12 anos, a gente não saiu em lua de mel. Por tempo, porque todas as vezes que a gente... vamos viajar. Mas fulano da nossa família tá com isso, vamos resolver ali primeiro. Numa viagem que a gente fez, meu filho teve um problema, vamos voltar pra resolver. Aí numa outra, meu orgulho, porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, que eu faço e aconteço sozinha, eu não peço nada pra ninguém, tudo que tem pra resolver eu resolvo, inclusive em casa. O Belo sempre fala: "Cara, você não pode ser o homem e a mulher da relação, tudo você resolve", mas eu fui criada assim.
Eu me protegi dessa maneira. Então, quando eu vi que ele estava se afastando, e eu não acredito que foi por falta de amor, foi... A relação vai se desgastando mesmo. E a gente, muita coisa, muito trabalho, muita gente que mora em casa. E às vezes a gente, em vez de conversar coisas nossas, a gente estava sempre resolvendo o problema dos outros, de filho, de mãe, de pai. De forma alguma eu tô reclamando, eu amo minha família, a família dele, todo mundo junto. Mas a gente acabou deixando. E eu, orgulhosa, em vez de falar, amor, eu tô aqui, olha pra mim, me dá atenção. Não, eu fui ficando quieta. Eu fui ficando quieta, e eu falei, pô, se eu ficar quieta, ele vai perceber, mas tá errado. Eu fui errada, sabe? Eu não demonstrei o que eu precisava. E por mais que a mulher seja forte, que ela seja poderosa, que ela seja poderosa, não empoderada, cara, tem hora que eu acho que mais até a mulher do que o homem, mas eu acho que o ser humano em si, ele quer um abraço, ele quer um carinho. Só que eu queria que ele chegasse e falasse, relaxa, amor, eu não me arrependo de fato de ter conhecido outra pessoa, eu me arrependo de não ter dado valor, de não ter... Quanto é importante você conversar, você todo dia estar ali com a pessoa, você dar valor ao casamento, à pessoa que você ama, porque não é só trabalho, não é só correr atrás do sucesso, isso não é nada. Se você não tiver amor, cara, se você não aproveitar a vida, se você não tiver ali... não tem sentido, o que adianta? Ele conseguir realizar ali, eu consegui realizar o meu sonho, eu digo financeiramente, que é muito importante, a gente sabe. Mas se você não tem aquela pessoa que você ama pra contar, pra te abraçar e falar, caramba, você conseguiu, foi incrível, você realizou isso. Não tem sentido. Então, se eu pudesse voltar, não é que eu não faria isso, eu não faria várias coisas. Ou eu faria várias coisas diferentes. Eu sei que eu não sou só eu que tenho culpa na relação, mas como eu tô aqui falando de mim, e eu sempre falo de mim, tanto que eu assumi o que eu fiz, eu posso só falar de mim. Mas é óbvio que ele também errou. Mas cada um age de um jeito belo, ele acha que não adianta falar, que não gosta e tal. Eu respeito. O que foi, amigo? Língua poderosa, coloca essa língua lá Mas eu dentro. me arrependo de muitas coisas. Ô, Gra, Eu até me perdi. Só que no ano passado, a gente acabou se afastando por conta de muito trabalho. Ele está numa fase muito boa de trabalho e resolvendo muitas coisas. E muito tempo de convivência, a gente foi se afastando. E eu, no meu orgulho, porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, que eu faço e aconteço sozinha, eu não peço, eu não peço nada pra ninguém, tudo que tem pra resolver eu resolvo, inclusive em casa. O Bela sempre fala, cara, você não pode ser o homem e a mulher da relação, tudo você resolve, mas eu fui criada assim. Eu me protegi dessa maneira. Então, quando eu vi que ele estava se afastando, e eu não acredito que foi por falta de amor, foi... A relação vai se desgastando mesmo. E a gente, muita coisa, muito trabalho, muita gente que mora em casa. E às vezes a gente, em vez de conversar coisas nossas, a gente estava sempre resolvendo o problema dos outros, de filho, de mãe, de pai. De forma alguma eu tô reclamando, eu amo minha família, a família dele, todo mundo junto. Mas a gente acabou deixando. E eu, orgulhosa, em vez de falar, amor, eu tô aqui, olha pra mim, me dá atenção. Não, eu fui ficando quieta. Eu fui ficando quieta, e eu falei, pô, se eu ficar quieta, ele vai perceber, mas tá errado. Eu me arrependo de muitas coisas. Ô, Gra, ele traiu você, ele traiu primeiro você do que você? Eu sei que todo mundo usa esse termo traição, pra gente não foi, mas houve alguma coisa fora do casamento. E eu não fui atrás de saber. Como eu não tô atrás agora, todo mundo acha, nossa, mas ela é escrota, ela bloqueou ele. Eu bloqueei pra me proteger. É muito difícil ficar vendo... Eu não quero ver, eu não consigo, vai me fazer mal, eu não vou conseguir me levantar, eu não vou conseguir me curar e eu preciso. Então, por isso que eu bloqueei, por isso que eu não fui atrás. É claro que eu recebo um monte de coisa, o Bela fez isso, fez aquilo, mas eu não quero saber. Mas vocês tiveram essa conversa, vocês dois? Na briga, tivemos. Mas eu não quis saber dele, se ele tava com alguém, se ele não tava. Pra mim não ia mudar. Dói muito. Eu não ia conseguir superar. Eu preferi não saber. Mas sendo pessoa pública, a gente sempre chega, né, pra você. Mas eu não me sinto confortável em falar porque não é sobre mim. Eu posso falar o que eu fiz. E o que eu fiz eu sempre assumo. E o que eu errei, e onde eu acertei, e onde eu queria consertar, eu sempre vou falar. Eu não tenho vergonha de assumir. Se eu fizer, eu vou lá e faço. Errei, mas eu tô aqui, eu quero consertar. Eu acho que a vida é um aprendizado, né? Mas eu não posso falar sobre outra pessoa. Se insulta, se magoa, fala coisas pesadas. Então a gente se feriu muito.
Mas quando caiu na mídia, eu acho que juntou mais coisas e essa exposição é muito pesada. Então, hoje eu não tenho uma resposta, até porque eu não tenho como ter uma resposta sozinha. Mas eu acredito que onde existe amor, existe esperança. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o amor é capaz de superar todas as coisas. Mas eu acho que hoje, agora, eu acho que a gente não consegue passar uma borracha e vamos voltar. Mesmo que exista muito amor, porque eu sei que existe. Eu sei que eu quero ficar com ele. Eu sei disso. Ele eu não sei. Mas eu sei que existe amor. Só que eu acho que no momento os dois precisam de um tempo, de cabeça no lugar. Você se arrepende, Gra? Se pudesse voltar ao tempo e não ter feito isso? Ou foi necessário ter feito isso? Não foi necessário. Eu me arrependo muito, muito. Porque a gente estava brigado, separado de corpos, tinham decidido separar, mas a gente não tinha decidido de verdade. Porque se tivesse decidido de verdade, a gente ia assinar. Mas se pudesse voltar atrás, conversaria, tentaria uma terapia, tentaria uma viagem. A gente não fez isso. E a gente, quando eu falo que a gente é um casal que vive na correria, que se amou muito, mas que não aproveitou tantas coisas, porque a gente sempre quis abraçar o mundo e salvar todo mundo e resolver o problema das pessoas todas. A gente casou tem 12 anos, a gente não saiu em lua de mel. Por tempo, porque todas as vezes que a gente... vamos viajar. Mas fulano da nossa família tá com isso, vamos resolver ali primeiro. Numa viagem que a gente fez, meu filho teve um problema, vamos voltar para resolver. Aí numa outra tentativa, vamos tirar a lua de mel, que a gente tinha ganho um presente no Nordeste e tal. A gente chegou, aquele clima romântico, porque era lua de mel, eu tava esperando. À noite, mas porque o fulano quer que você faça show. Uma pessoa importante, aí o empresário achou que ele tinha que fazer. A gente voltou. A gente abriu mão de muitas coisas. Então eu me arrependo. Eu não me arrependo de fato de ter conhecido outra pessoa. Eu me arrependo de não ter dado valor, de não ter... Quanto é importante você conversar, você todo dia estar ali com a pessoa, você dar valor ao casamento, à pessoa que você ama, porque não é só trabalho, não é só correr atrás do sucesso, isso não é nada.